Três pontos. Olá! 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias, pela Rádio Excelsior AM 840, pela 106.1 FM. Segundou, a primeira segunda depois da semana do Carnaval. E eu quero mandar aquele abraço a todos os que nos acompanham pelas ondas do rádio, pelas redes sociais, meus amigos do estúdio, Igor Guimarães, Luiz Henrique, Liven Paula, o time de técnicos fantástico que faz com que falemos com a grande Salvador, com a grande Bahia e o resto do mundo. O primeiro ponto é a disputa entre legislativo e executivo que continua. Continua porque já acontecia desde o ano de 2023, continuou durante o período de janeiro e fevereiro e vai continuar com muita força agora, depois que o ano civil realmente começa de maneira mais presente, até por conta do calendário do legislativo. E esse calendário tem alguns impasses com o governo. Começam em situação de tensão e o motivo de sempre é o mesmo: dinheiro. Os parlamentares têm uma série de pendências a resolver com a administração federal, todas com impacto sobre o orçamento e o resultado fiscal da economia em 2024. A prorrogação da desoneração da folha benefício fiscal, que abrange 17 setores da economia, foi aprovada pelo Congresso, depois vetada pelo presidente Lula, teve o veto derrubado pelo Legislativo e depois foi revogada por medida provisória, confusão das grandes. No mesmo texto, o governo também estabeleceu a extinção gradual do PERSE, um programa de socorro ao setor de eventos que tem muito debate, inclusive, por conta do tamanho que ele alcançou e algumas irregularidades detectadas pelo Ministério da Fazenda, o que, de certo modo, desagradou aos parlamentares. Além disso, houve o veto do Lula a 5,6 bilhões em emendas de comissão, aquelas que não são obrigatórias no orçamento de 2024. E as emendas são uma forma de deputados e senadores a enviarem verbas e apoiarem programas, ações e obras em seus redutos eleitorais no ano eleitoral. E, por isso, a grande parte dos congressistas que dependem disso para suas relações políticas lá nos seus estados tem uma clareza de que não é possível abrir mão deste valor. O grande fato é que as negociações em torno dessas questões devem tomar parte do dia a dia da semana e na próxima terça-feira já, não é? Amanhã, dia 20, a Comissão Mista de Orçamento tem reunião marcada para 14 horas e o deputado Hugo Mota, do PL de São Paulo, relator do orçamento de 2024, vai tentar discutir o veto às emendas de comissão. O segundo ponto é o desafio que tem Ricardo Lewandowski, agora ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele enfrenta um grande quadro de crise por conta da evasão de 2 detentos ligados à facção criminosa PCC do Presídio Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte, considerado de segurança máxima pelo menos até esta fuga. E é a primeira que existiu na história dos presídios federais. O Lewandowski, no fim de semana, disse que o presídio agora está absolutamente seguro e o foco deve ser a operação de recapturar os presos que chegaram a invadir uma casa e fazer uma família de refém depois da fuga. De todo modo, a oposição protocolou diversos pedidos que exige a presença e Arthur Lira disse que vai resolver isso ele mesmo para que Lewandowski não compareça às comissões. De toda forma, a gente sabia das dificuldades, dos desafios que teria Lewandowski, especialmente no tema da segurança. Infelizmente, a nossa profecia se fez verdade. O terceiro ponto é sobre as sobras eleitorais e o Supremo Tribunal Federal, porque ele julga ainda esta semana 2 ações solicitando mudanças nas normas de cálculo das chamadas sobras eleitorais. O resultado reverbera no Congresso e, se a Corte concordar com as ações, 7 deputados deixam de seus mandatos e dão lugar a outros nomes. E aí tem um quadro: quem perder o mandato deverá ser mais da oposição a Lula
e os que entrarem deverão ser mais próximos da base de Lula. Então, por exemplo, partidos como PSB, PSOL e PCdoB ganham muito. A grande questão é que o Supremo está ainda dividido sobre a modulação, ou seja, quando entra em vigor, se é a eleição anterior de 2022 ou se só vale para as eleições municipais de 2024. É um grande debate, apesar de sabermos que, no fundo, o tema dessa semana no Supremo Tribunal Federal será a posse de Flávio Dino no dia 22, quinta-feira, mas sobre isso vamos falar adiante. É isso, meus amigos. 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias. Um grande e forte abraço. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.